Olá, querido professor de Escola Bíblica, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe de adultos. Hoje nós vamos estar estudando a terceira lição desse trimestre, os ministros do culto levítico. Meu nome é Adriano, sou professor da Escola Bíblica aqui na cidade de Blumenau e também um dos auxiliadores na coordenação da Escola Bíblica na cidade. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição, que trata sobre o livro de Levítico. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre quem eram os ministros, sacerdotes e o sumo sacerdote dentro dessa cultura dos levitas, né? Eu vou passar com vocês aqui um pouco a mais do que nós temos na nossa lição. Nossa lição vai abordar alguns pontos, né, que são um norteador para nós nessa lição, e eu vou trazer um pouco mais também de informações para você, professor, para você poder, ali dentro da sua aula, encaixar esse conteúdo e utilizar. Bom, agora vamos para o primeiro slide. Nós vamos ver o que a nossa lição vai abordar, o que ela vai trazer. Bom, a nossa lição vai abordar, a lição da CPAD, vai abordar sobre o nascimento de Levi, vai abordar também a relação que os levitas tinham em relação ao zelo com as coisas de Deus, que os levitas, eles foram um povo, uma tribo chamada para o trabalho exclusivo de Deus, que os sumos sacerdotes, como a gente comentou, até comentei na primeira lição de introdução desse trimestre, que os sumos sacerdotes vinham exclusivamente de uma das famílias da tribo de Levi, que era a família de Arão. E que estes sumos sacerdotes, eles eram ungidos e recebiam um cargo de um sumo sacerdote para outro, ia passando sempre essa responsabilidade. E lembrando que eles também eram servos do povo, mas eles não estavam acima da lei ou acima do próprio Deus. E depois a lição também vai tratar que eles deveriam viver das ofertas que recebiam, serem santos perante o povo e serem referência também espiritual e moral para o povo de Israel. Então é isso que a nossa lição vai abordar. E a gente agora vai um pouquinho mais além, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto com alguns materiais extras. Até um versículo que é interessante a gente passar agora no próximo slide é Números 3 e 45. Foge um pouco do livro de Levíticos, mas está dentro do assunto que a gente vai tratar. Que diz assim, Deus falando: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Números 3 e 45. Essa tradução é na NVI, na nova versão internacional, então um pouco diferente da outra versão. Bom, entendemos que a tribo de Levi era responsável pelo trabalho espiritual, digamos assim, em Israel, na tribo de Israel. Mas da onde que surge essa questão das tribos de Israel? Da onde que vem isso? Bom, agora no próximo slide nós vamos ver sobre as tribos de Israel. Eram 12 tribos de Israel. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. E ela foi originada de 12 filhos de Jacó, que era neto de Abraão. A tribo era relacionado não no sentido de ser um povo, um ajuntamento de pessoas, mas ser algo mais familiar, uma tribo familiar, vindo de uma linhagem familiar. Dentro dessas 12 tribos, nós temos uma tribo que era chamada a casa de José, que tinha a tribo de Manassés e Efraim. Mas Jacó, no caso que era o seu avô, teve eles como filhos, por isso que essas outras duas tribos que compõem a tribo de José, ou a casa de José, entram também como tribos de Israel. Agora no próximo slide uma pergunta. Por que se chamam tribos de Israel se o pai dessa geração era Jacó? Nós acabamos de ver que os filhos de Jacó formavam as 12 tribos de Israel. Mas por que tribos de Israel se a pessoa era Jacó? Bom, agora no próximo slide nós vamos ver um pouco mais sobre o nascimento de Jacó. A Bíblia vai falar o seguinte, vamos ler aqui alguns versículos, que está em Gênesis 25, do 19 ao 26. Eu vou ler com vocês. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu.
Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Então aqui está o registro bíblico do nascimento de Esaú e Jacó, que eram irmãos, filhos de Isaac e de Rebeca. Então aqui nós temos esse registro do nascimento. E agora no próximo slide nós vamos ver um pouco mais sobre Jacó. Olha só, Jacó, como a gente leu no texto, significa aquele que segura pelo calcanhar. O texto relata que ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Ele era o filho mais novo de Isaac e Rebeca, mas, como você já tem conhecimento da história bíblica, ele conseguiu o direito de primogenitura, ou seja, de ser o primeiro, quando ele faz uma troca com seu irmão Esaú, que estava morrendo da fome, como a Bíblia relata, e troca a sua primogenitura, que o texto diz que para ele não servia de nada se ele estava morrendo de fome, e troca essa primogenitura por um ensopado, né? Está registrado em Gênesis 25, 29 ao 34. E em Gênesis 32, do verso 25 ao 32, há um relato onde Jacó luta com um homem durante uma noite toda, e depois esse homem fere a sua coxa e diz para ele: ora, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome vai ser Israel a partir de agora, porque você lutou com Deus e com os homens. Você lutou com muita firmeza, então o seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Depois, Deus novamente chama Jacó, e Jacó abandona todos os deuses, tudo que havia na sua família, purifica toda a sua casa. Isso vai estar registrado em Gênesis também. E em Betel, onde Deus fala com Jacó pela segunda vez, ele constrói um altar para Deus. E depois desse fato acontecer, de ele construir esse altar, Deus novamente fala e muda o nome de Jacó para Israel, que quer dizer homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus. Então, nós temos Jacó, que depois do registro bíblico vai dizer: Deus muda o seu nome para Israel. Por isso que a gente chama as 12 tribos de Israel, quer dizer que vem de Jacó, da descendência de Jacó. Agora, no próximo slide, Jacó se torna Israel. Olha só o que o relato bíblico vai dizer. Em Gênesis 35. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. Então Deus deixa uma promessa para Jacó, que agora se chama Isaque, dizendo que dele haveria de vir uma nação, haveria de ver comunidades de nações nascendo, muitos reis e pessoas que fariam diferença viriam da descendência de Jacó. Então Jacó, que agora se chama Israel, é a base para a gente entender de onde surge a tribo de Levi e as demais tribos de Israel. Eu fiz aqui no próximo slide para vocês verem como é que eram essas 12 tribos de Israel, como é que elas dividiram, que eram os filhos de Jacó, chamado agora Israel. Nós temos aqui no slide, você pode ver, nós temos a tribo de Simeão, de Ruben, a de Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Benjamim, a casa de José, que nem eu comentei antes, que era composto das tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José com uma egípcia, e a tribo de
Zebulão também. Então, essas 12 tribos formavam as tribos de Israel, que é essas que a gente vê agora no registro bíblico no livro de Levítico. Ok, nós já entendemos agora um pouco da onde que surgiu Jacó, o nascimento dele. Nós entendemos como ele se mudou o nome de Jacó para Israel. Nós entendemos também que as 12 tribos de Israel vêm da sua descendência, são filhos de Jacó. E agora a gente vai para o alvo da nossa lição, que é a tribo de Levi. Da onde que surgiu, como é que nasceu Levi, da onde que vem isso tudo. Então agora no próximo slide, vamos ver a questão do nascimento de Levi. A Bíblia vai relatar em Gênesis 29. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, me deu também este, pelo que o chamou Simeão. De novo, engravidou, quando deu à luz a mais um filho e disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gênesis 29, 30 a 35. Então aqui a Bíblia relata o nascimento de Levi entre esses irmãos. Entre os irmãos, que o primeiro aqui que nasce, Ruben, depois Simeão, Levi e então Judá. E agora nós vamos um pouco mais, no próximo slide, falar sobre Levi. Olha só, o nome Levi significa ligado, unido ou vinculado a alguma coisa. E Levi teve 3 filhos. Primeiro, Gerson, Coate e Merari. São os 3 filhos de Levi. E da linhagem de Coate, que era um dos filhos de Levi, nós temos Moisés e Arão, que o livro de Levítico vai dar muito enfoque a Moisés, principalmente falando as ordenanças de como deveria ser a cultura judaica. E os levitas já aparecem no livro de Êxodo ajudando Moisés em um determinado momento da história. Quando Arão cede ao povo e permite que eles construam um deus, no caso um bezerro, Moisés levanta o povo e diz: olha, nós temos que parar com isso, quem vai vir comigo contra isso que está acontecendo? E a Bíblia vai relatar que os levitas são os que levantam e dizem: estamos junto com você, Moisés, nós estamos juntos nisso. Então, lá em Êxodo 32, do 22 ao 26, você pode ver essa narrativa onde os levitas ajudam Moisés a combater a idolatria que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Então, agora nós conhecemos o nascimento de Levi, seus irmãos, e também um pouco mais sobre Levi. Agora uma pergunta no próximo slide. Quem chamou a tribo de Levi para o trabalho santo? Quem que falar disso? Não, a tribo de Levi vai ser a tribo que vai trabalhar em prol do trabalho santo, do trabalho relacionado a Deus. Vamos ver no próximo slide. Deus chama a tribo de Levi, ou a casa de Levi também pode-se utilizar esse termo. Olha só, Números 3, do 5 ao 9. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Então, número 3, do 1 ao 3, vai falar isso. Depois, continuando, vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Então, a família de Arão tinha o papel de sacerdotes, ou seja, de autoridade sacerdotal, e a tribo de Levi veio como um auxílio para exercer todo esse trabalho que seria feito. Eles, a tribo de Levi,
cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade, no caso Israel. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão, ou seja, dedicados inteiramente ao trabalho do sacerdote dentro do tabernáculo e depois no templo. Então, aqui nós vemos o registro em Números 3, onde Deus chama Arão e seus filhos para o sacerdócio e a tribo de Levi para exclusivamente auxiliar Arão e seus filhos nesse trabalho. E agora a gente vai ver, no próximo slide, alguns descendentes da tribo de Levi que são notáveis na história bíblica. O primeiro é o próprio Moisés, o próprio autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia e do livro de Levítico. Ele era descendente da tribo de Levi, que nem a gente conversou anteriormente. Seu irmão Arão, também descende da tribo de Levi. A sua irmã Miriam também descende da tribo de Levi. Depois nós vamos ter o profeta Samuel, o governador Esdras, o profeta Malaquias, João Batista, Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, né? Mateus, que era o apóstolo, que até a Bíblia vai relatar que o nome dele era Levi, e depois Barnabé, lá no começo da igreja primitiva, que a gente vê aquela narrativa famosa de Paulo e Barnabé. Então esses são descendentes da tribo de Levi que são notáveis e de suma importância na história bíblica e na história do próprio Cristo. Agora nós já compreendemos um pouco sobre a tribo de Levi, de como foi seu chamado, de onde surgiu Levi propriamente e também algumas pessoas que descendem da tribo de Levi. Agora vamos para mais focar na nossa lição. Isso foi apenas um posicionamento histórico de tudo como é que funcionava. Agora uma pergunta no próximo slide. Quem era e quais as funções do sumo sacerdote? Então nós vamos ter a tribo de Levi auxiliando Arão e seus filhos, que tinham o papel de sacerdotes. Agora nós vamos um pouco mais neles, que esse é o foco principal da nossa lição. Então no próximo slide nós vamos ver sobre o sumo sacerdote. Olhe lá. Ele, o sumo sacerdote, era o líder espiritual do povo de Israel. Ele era a autoridade máxima dentro dessa cadeia que Deus havia implementado e deixado registrado para Moisés. E eles eram, como eu comentei, exclusivamente formados por filhos de Arão, que por sua vez vinham da tribo de Levi. Eles prestavam os sacrifícios pelos pecados da nação de Israel como um todo e consultava a Deus em favor do povo também. Então ele fazia esse papel de intermediar o povo de Israel e Deus. Ele estava no meio, o sumo sacerdote. Ele prestava os sacrifícios pelo pecado da nação, como eu acabei de falar. Inicialmente, trabalharam no tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel que o povo de Israel tinha, e depois, com a construção do templo, eles começam a exercer o ministério dentro do templo. Na época de Jesus, o templo já havia sido erguido e lá eles faziam o trabalho. Também eles tinham um papel de ensinar a lei para o povo de Israel. E posteriormente, eles também assumem papéis políticos dentro da sociedade israelita. A gente vai ver isso muito na época de Jesus acontecendo. Eles deixam somente de cuidar da parte sacrificial e religiosa do templo e eles começam também a puxar funções políticas na época do povo judeu. Uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria fazer um sacrifício, a propiciação, no lugar santíssimo por todo o pecado do povo. Isso está registrado em Levítico 16, do 32 ao 34. Então, o sumo sacerdote tinha esse papel de chegar ali dentro do tabernáculo ou dentro do templo, no lugar santíssimo, e oferecer um sacrifício de sangue por toda a tribo de Israel, por todo o povo de Israel, perante Deus, uma vez por ano, fora as outras atividades que ele tinha também. Então aqui no próximo slide, eu só coloquei uma imagem para você ter uma noção do sumo sacerdote dentro do lugar santíssimo oferecendo um sacrifício a Deus. Também no próximo slide, eu deixei aqui uma imagem onde nós temos a formação do tabernáculo, quais eram os itens que formavam o tabernáculo, as referências bíblicas dessa construção do tabernáculo no livro de Êxodo.
Também ali no lado nós temos uma imagem do sumo sacerdote com a sua vestimenta, todas as partes da vestimenta que o sumo sacerdote tinha que ter. E aqui no outro slide, eu coloquei também, um pouco maior, sobre a vestimenta do sumo sacerdote, e do lado também nós temos menor, as vestes de um sacerdote comum, que no caso não era o sumo sacerdote. Em Êxodo 28 e 39 capítulos, Deus deixa descrito em detalhes como deveria ser as vestes de um sumo sacerdote. Os demais levitas possuíam uma vestimenta sacerdotal mais simples e comum. Então, o sumo sacerdote se destacava e se diferenciava pela forma que ele se vestia, pela vestimenta dele. Êxodo 28 vai deixar em detalhes, Deus deixa em detalhes do como deveria ser, que materiais, o que deveria estar escrito, qual era o símbolo de cada coisa que estava ali na vestimenta do sumo sacerdote. Então, nós conhecemos a história de Jacó, que se torna Israel, que tem os seus filhos com Lia, que aí formam as 12 tribos de Israel, que dessas 12 tribos sai a tribo de Levi, que os levitas são dedicados dentro dessa tribo. Nós temos os filhos de Arão, que são dedicados ao sacerdócio, e os demais levitas da tribo de Levi ficam para auxiliar Arão nesse trabalho. Então toda a tribo fica restrita ou fica somente trabalhando em relação às atividades do templo e do tabernáculo. E nós também conhecemos agora quais eram as funções do sumo sacerdote e como o sumo sacerdote se apresentava e o que ele fazia e o que ele representava perante o povo e perante Deus. Então agora partindo para a conclusão, no próximo slide, olha só. Os levitas receberam de Deus uma função gloriosa, maravilhosa e extraordinária. Eles viviam em função das coisas sagradas. Os sumos sacerdotes tinham ainda o papel maior de estar mediando os sacrifícios dos homens com Deus. Em nossos dias, isso é muito importante frisar, os levitas e a tradição judaica não têm mais impacto em nossa relação com Deus. Então, tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que nós vemos da ordem judaica, do povo de Israel, do povo judeu, isso não é algo que se aplique mais a nós. Isso é algo da lei do Antigo Testamento. Mas é muito importante que nós entendamos cada personagem, cada sacrifício, como funcionava essa sociedade, porque depois a gente compreende muito mais plenamente aquilo que Jesus fez. Nós conseguimos entender e compreender a sociedade que Jesus estava inserido e como as coisas funcionavam. E o que Jesus representou para nós perante aquela sociedade, perante aquela cultura. Na graça, nós agora desempenhamos o papel de sacerdotes de Deus, anunciando a verdade, justiça e a santidade de Deus. Antes, o que era restrito aos sacerdotes no templo, agora se torna algo acessível a nós na graça. Nós fazemos este papel de sacerdotes. Nós intermediamos, nós levamos a verdade às pessoas, nós demonstramos a justiça às pessoas e nós demonstramos também a santidade de Deus através das nossas vidas para essas pessoas. Nós somos os referenciais para essas pessoas. Nós somos o sal, a luz do mundo perante Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Até a primeira lição desse ano, primeiro trimestre, tratou justamente sobre isso lá no livro de Hebreu, destacando que Jesus tinha o mesmo papel e muito mais superior que todo o sacerdócio da tribo de Levi, sumos sacerdotes e etc. Cristo é o nosso sumo sacerdote que, através do seu sacrifício pleno e eficaz, reestabeleceu nosso acesso a Deus sem mais necessidade das leis e rituais judaicos. Jesus fez algo muito mais eficaz do que toda a tribo de Levi e todos os sumos sacerdotes puderam fazer. Sem rituais e sem sacrifícios, nós temos novamente acesso pleno a Deus. E agora no próximo slide, um capítulo ali, 2 versos na realidade da carta de 1 Pedro, no capítulo 2, para a gente finalizar essa lição. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus.
Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2, 9 e 10. Agora nós, na graça, temos a função de sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Cristo nessa terra. E Cristo é o cabeça, Ele é o sumo sacerdote. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele que intermedia esse contato. E graças a Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos a sua verdade, nós temos o seu Espírito, e isso permite a nós demonstrarmos para todas as pessoas que estão ao nosso redor a verdade, a santidade de Deus e ainda mais a sua justiça. Para finalizar, no último slide, obrigado pela sua atenção, querido professor. Aqui estão os meus contatos, meu nome, meu e-mail, meu Facebook. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar também no vídeo, ou se você estiver assistindo pelo nosso site, você pode deixar seus comentários, que eu estarei sempre que possível respondendo eles. Eu espero que esse material que eu trouxe para você, que eu vou deixar disponível para baixar aqui em nosso site, seja de muito proveito na sua aula, que com esses materiais, essas informações, você consiga acrescentar um pouco mais de informação à sua aula para tornar ela um pouco mais robusta. Eu sei que a gente fez uma volta histórica bem grande para chegarmos até a questão dos levitas e do sumo sacerdote, mas é algo importante que as pessoas conheçam, que os nossos alunos conheçam essa história para saber todo o pano de fundo que tem até chegar aonde nós estamos. Querido professor, Deus te abençoe, que Deus te use muito nessa aula e que tudo que nós façamos seja sempre para a glória de Deus e para que Deus seja conhecido através das nossas vidas. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.